Pessoal, aquele caso referente ao Clezão, aquele brasileiro que infelizmente perdeu a vida dentro da Papuda, tá tendo novos desdobramentos e pode apurar aqui um erro judiciário sem precedentes. Já é muito questionado, vários juristas apontam diversas falhas no encaminhamento das questões da prisão, mas agora um documento novo trouxe à luz, trouxe à tona um erro gigantesco, um erro crasso. Já havia um pedido médico dizendo que o Clérison ele precisava tomar medicamentos e que ele tinha saúde debilitada. Ele não podia ficar sem o devido tratamento. O problema é que ele ficou, não aconteceu, não lhe foi fornecido o tratamento adequado. E isso, é lógico, coloca em xeque a ação, a postura da justiça brasileira. Acompanhe aqui comigo essas informações aqui em primeira mão nesse editorial. Seja muito bem-vindo, vamos acompanhar aqui, vem comigo. Pessoal, um caso que ainda vai dar muito o que falar é o caso do Clezão, aquele rapaz que faleceu lá na Papuda devido às prisões do dia 8 de janeiro. E essa denúncia que foi feita pela Revista Oeste pode caracterizar aqui um dos maiores erros judiciários que o Brasil já viu. Por si só, já é muito questionável, já tem vários juristas questionando as decisões do Supremo Tribunal Federal e as prisões que aconteceram no dia 8 de janeiro. Mas isso aqui gera, um imbróglio ainda maior, uma situação ainda mais complicada. Um laudo médico do Clezão foi enviado ao STF, que alertou para risco de morte por mal súbito, ou seja, foi realmente um desleixo, um descaso do judiciário em não analisar esse laudo. Segundo a matéria da Revista Oeste, um laudo médico do vendedor Clériston da Cunha, que era conhecido como Clezão, preso no dia 8 de janeiro, que morreu ontem, na segunda-feira, depois de um mal súbito na Papuda, mostra que o homem tinha comorbidades, ou seja, tinha doenças, situações que poderiam levá-lo à morte, ao óbito. Conforme o documento que foi datado de fevereiro, ou seja, desde fevereiro esse documento existe, mas só foi protocolado na ação lá no STF em maio desse ano. E aí, segundo esse documento, o Clezão tinha vasculite de múltiplos vasos e miosite secundária à Covid-19. O que é isso? Problemas nos vasos sanguíneos, isso em decorrência da Covid-19. De acordo com o laudo, Cunha chegou a ficar internado por mais de 30 dias em virtude do novo coronavírus, abre aspas, fazendo uso de medicação diária de 12 em 12 horas, pois corre o risco de morte em caso de não utilizar os fármacos. Fecha aspas, ou seja, ele, depois da Covid, depois de fevereiro, ele tinha que tomar um medicamento de 12 em 12 horas, ou poderia morrer, inclusive dentro da cadeia. Desde que está preso, não tem se medicado, correndo risco iminente de sofrer um mal súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória, local em que se encontra, advertiu o advogado de Cunha, Bruno Souza, no processo, ou seja, constava no processo o risco de morte do Clezão, o advogado já tinha instaurado essa petição, ou seja, protocolado essa petição, informando o risco que ele corria e, além do mais, já tinha o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de que ele deveria ser posto em liberdade. E isso aqui pode ser uma grande omissão do Poder Judiciário que, com toda certeza, vai gerar consequências, a morte do Clezão. E aí tem um vídeo que está circulando também nas redes sociais de um familiar, olha só. Um dos presos faleceu hoje de manhã aqui no CDP2, né? Então eu vim aqui acompanhar, porque este preso é uma pessoa especial da minha família, o Clezão, a Jane, as duas filhas dele. O Clezão não estava na manifestação, ele estava trabalhando, saiu de lá 16 horas, chegou aqui 16 e pouco. Todos os laudos apontavam para suas comorbidades e apontava para não participação, inclusive com uma decisão da Procuradoria-Geral da República
para liberdade do Clezão, liberdade assistida, até por conta das suas comorbidades. O Clezão vem de quase um falecimento na pandemia e a sua esposa Jane clamando por socorro para alguém soltasse ele. Infelizmente, as mãos de alguém estão manchadas de sangue neste momento. E o inocente se vai. E a justiça vai provar que o Clezão era inocente. Lamento que a Bíblia vai dizer que uma vida vale mais do que o mundo todo. Tudo o que aconteceu jogado na lata do lixo não valeu a pena, porque nós perdemos uma vida. Na denúncia aqui, que foi publicada pelo Dácio Bacarense, ele fala o seguinte: a família de Clezão afirma que ele trabalhava no dia 8 de janeiro. Ainda que tivesse ido para a região, não se sabe como foi que ele chegou após os atos, o momento que ele chegou. A gente pode estar diante de um cárcere, tortura e morte de um inocente, uma prova inconteste de que não existe mais justiça e direito humano no Brasil. Então, segundo a denúncia de familiares, e agora vai dar luz a esse caso, pode ficar aqui constatado que o Clezão sequer participou dos atos e chegou depois dos atos. Várias denúncias nesse sentido estão sendo feitas de pessoas que chegaram depois que os atos já tinham ocorrido e mesmo assim ficaram presas por um vasto período de tempo. E aí é aqui até uma hipocrisia do destino, né? Um homem negro no dia específico do Dia da Consciência Negra, num feriado tão importante, perde a vida e a imprensa se cala diante disso, que pode ser um grande erro judiciário. Um inocente pode ter perdido a vida dentro da cadeia sem direito a um julgamento justo, à ampla defesa e ao contraditório. E ainda, falando sobre o caso, a Bárbara do Te Atualizei também fez uma publicação. Escreveu o seguinte: o da esquerda, que é esse aqui, o primeiro aqui, tem 10 passagens pela polícia, foi preso na sexta-feira e solto após uma audiência de custódia. Foi preso em flagrante, preso e solto no mesmo momento. Assassinou um turista na facada sábado em Copacabana. Segundo informações que estão veiculadas na mídia, esse que está à esquerda aqui, que assassinou aquele rapaz de 25 anos, que era estudante de engenharia, que foi ver o show daquela cantora, a Taylor Swift, deu 13 facadas no rapaz para poder roubar o celular dele, esse da esquerda. Já o da direita, preso há 10 meses na Papuda, sem condenação, em processo que continha carta desde fevereiro citando risco de morte por condição de saúde, tinha parecer da PGR favorável a essa altura desde agosto e morreu ontem na cadeia sem qualquer chance de se manifestar, sem qualquer chance de se defender. É um novo retrato do Brasil, um retrato triste, um retrato que mostra que nós ainda precisamos evoluir muito como democracia. Nós precisamos evoluir muito ainda dentro do judiciário para que as pessoas possam ser tratadas de forma igual, coisa que infelizmente hoje nós vemos que não é assim que funciona. E aí temos que pegar também uma publicação aqui do Ricardo Salles, que escreveu o seguinte: juristas experientes, respeitados, doutrinadores, sempre foram vistos com reserva moral do direito e tidos como referência da sociedade, independentemente das suas colocações e opções políticas e ideológicas. O seu silêncio, diante das absurdas prisões do 8 de janeiro, depõe contra sua própria biografia. As pessoas não vão esquecer sua covardia, conivência e falta de firmeza moral. Deveriam ter vergonha de se olhar no espelho. Eu ouso em dizer para vocês que desse mal eu não sofrerei. Eu não me calei, eu não me silenciei e o tempo todo eu venho trazendo para vocês, eu como jurista que sou, venho trazendo para vocês a realidade dos fatos, me manifestando, dizendo o tempo todo sobre tudo que está acontecendo no Brasil. E eis que mais juristas, mais advogados têm que bradar sim
porque há algo muito errado acontecendo no nosso Brasil. A liberdade de expressão está em risco, a ampla defesa, o contraditório, as normas constitucionais básicas que definem o Estado democrático de direito encontram-se aqui em grande risco, e isso é fato. Vamos lá, outro direito em ameaça nos novos tempos que vivemos no Brasil é o da imprensa livre, ou seja, a liberdade de imprensa. Hoje, o Estadão soltou uma nota de que a Associação Nacional de Jornalistas manifestou-se e viu métodos de intimidação de regimes autocráticos, de ditaduras, em ataques orquestrados contra o Estadão. E o Estadão não vem se calando diante dos ataques que vem sofrendo do próprio governo e de membros do governo. A Associação Nacional de Jornais, ANJ, manifestou repúdio e preocupação com os ataques sofridos pelo Estadão e seus profissionais, desde que o jornal passou a publicar reportagens que revelam o acesso da mulher do chefe do Comando Vermelho no Amazonas a gabinetes do Ministério da Justiça. Em nota divulgada nesta segunda-feira, dia 20, a entidade se junta a profissionais de diferentes áreas, que também criticaram as tentativas de intimidação insufladas por líderes partidários e membros e apoiadores do governo e influenciadores. O uso de métodos de intimidação contra veículos e jornalistas não se coaduna com valores democráticos e demonstra um flagrante desrespeito à liberdade de imprensa. Também evidencia uma prática característica de regimes autocráticos, com o apoio de dirigentes políticos, sites e influenciadores governistas tentam desviar o foco de reportagens incômodas por meio de ataques contra quem apura e divulga, diz a nota da associação. E aí eu tenho que dizer aqui, a imprensa está sentindo na pele aquele mal que ela mesma plantou. Diziam que era pela democracia, diziam que era pela liberdade, diziam que a democracia estava em risco. Pois bem, hoje vocês acordaram para a vida, a imprensa acordou para a vida e viu que estava errada. A imprensa acordou para a vida e viu que a democracia, infelizmente, não está livre. Hoje a democracia está mais em risco do que nunca, com ataques à imprensa, com ataques à liberdade de imprensa, com ataques ao devido processo legal, ataques ao Estado democrático de direito. Enfim, hoje a imprensa começa a acordar para o status quo que o Brasil vem se embrenhando. E aí, meu amigo, ainda há tempo, mas todos têm que fazer a sua parte e conscientizar a sociedade. Vamos lá, outra matéria que eu quero trazer para vocês é do Ceará antenado. Crise no PT. Convite de Camilo a Cid Gomes causa mal-estar entre os petistas no Ceará. No último final de semana, o ministro da Educação, que é o Camilo Santana, também do Ceará, revelou que o presidente Lula pediu para convidar o senador Cid Gomes para fazer parte do PT, mas o convite gerou mal-estar em algumas figuras importantes do partido, como o líder do governo, José Guimarães, que afirmou via redes sociais que não há convite da direção nacional do partido e ressaltou que tais discussões precisam passar pela análise do colegiado. Vamos resumir aqui. O estado do Ceará é um estado que é bem controverso, porque lá tem figuras que, embora sejam da esquerda, odeiam-se entre si. Um caso que está ficando emblemático aqui é o ódio entre irmãos. O Cid Gomes e o Ciro Gomes entraram no embate e ambos, segundo informações inclusive da própria mídia, mal conversam hoje em dia, mal discursam hoje em dia, mal dialogam. E aí o José Guimarães, que é uma das lideranças do PT aqui também, se sentiu muito incomodado porque o Cid Gomes está entrando em conflito com o PDT. O PDT, que é um partido do seu irmão, do Ciro Gomes, está procurando um outro partido para entrar. Agora, o Cid Gomes está recebendo esse convite para ir para o PT e
assim como aconteceu com outros casos, o José Guimarães não quer aceitar o Cid Gomes. Então mostra que aquela frente ampla pelo amor, aquela frente ampla pela democracia, pelo PT, já está acabando, já está se esvainecendo. E aí, quando começa a rachar, quando começa a ter conflito, é porque nesse momento começa a surgir as fraquezas do partido. Então, assim, a esquerda já viu que não vai ter força para 2026, a esquerda já começa a sentir que a população vem mudando a sua postura, já caiu a popularidade do governo Lula, já caiu a popularidade da esquerda e a situação vai ser bem diferente, ou seja, a população lembrou muito bem o que é o PT, lembrou muito bem o que é a esquerda, e eu acredito que em 2026 a rejeição à esquerda vai ser gigantesca, tá? Pode anotar isso aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com você. Se você ficou até o final do vídeo, coloca aí no comentário. Fiquei até o final do vídeo. Gostei. Curte, compartilha, manda para mais pessoas. É sempre importante para a gente estar alcançando mais pessoas aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.